sempre por aqui, toda quinta-feira. Oi, mais um Papo de Quinta começando. E já vou te falar para você ir lá seguir a gente no Caju. E me contar, você veio no podcast primeiro, chegou no Instagram ou tá no Instagram, veio pro podcast? Sim, porque a gente tem alguns canais aí, né? YouTube, Instagram, WhatsApp, Spotify. Então, me fala onde você achou a gente para começar a nossa amizade sincera. E eu vou começar, mas eu vou começar não com vozes da minha cabeça, eu vou ler uma citação aqui, Ju. Bora lá. De uma pensadora, filósofa alemã, ela chama Hannah Arendt. Eu passei por essa frase e aí eu fui pesquisar depois dela. Ela falou o seguinte: pensar exige parar. E parar num mundo que só valoriza a produtividade é um ato quase revolucionário. Sabe quando ela falou isso? 100 anos atrás. Por volta dos anos de 1930. Imagina o que ela ia falar hoje com rede social. Se ela estivesse aqui do nosso ladinho agora, o que eu não ia falar? Se parar já era um ato revolucionário, como é que a gente faz isso agora, em que eu sou meu próprio patrão? Não, e digo mais, o pessoal fala que é na criatividade, que é nesses momentos em que você consegue fazer bons trabalhos, ter boas ideias. Só que a criatividade só vem no ócio, só vem no descanso, com a mente tranquila. Como? A gente tá vindo, hoje é terça, nós chegamos da praia ontem. E a gente não foi juntas, coincidiu. E a gente foi para mais ou menos o mesmo caminho, viu? Mais ou menos, quase que a gente se esbarrou na estrada. E por que eu tô falando isso? Somos de Minas, ver o mar... Nossa. Dá uma recarregada na gente, de uma forma de quem já mora no mar tá achando que é normal, vocês moram bem pra caraca. Ó, meu maior sonho de vida era conhecer praia. E eu consegui conhecer há 10 anos atrás, exatamente em 2016. Olha que beleza. Eu fui conhecer o mar com 33 anos já. Tô com 38. Então, eu passei muito tempo imaginando. E olha que loucura, não tem nem saindo totalmente da pauta, mas vou contar essa história. Eu nunca ia no mar, era muito difícil, minha família não tinha o hábito de viajar, e quando eu falo hábito é isso aqui mesmo. Então, me convenceram de alguma forma que eu não estava perdendo nada. Porque alguém falou que a praia era muito ruim, muito calor, muita areia, as coisas são caras, nem compensa ir lá. E como eu nunca ia, eu deixei essa imagem entrar na minha cabeça, que eu não estava perdendo nada demais, e, enfim, eu só era uma pessoa que nunca tinha visto mar, mas tem nem nada demais lá. E aí, passou um tempo, e quando eu consegui me organizar, eu já tinha 33 anos, foi uma viagem de 12 horas de carro, com família, com colchão, bem aquela coisa. Periquito papagaio? Quase que tinha uma galinha lá dentro, igual esses filmes mesmo de farofeiro. Chegamos. Quando a gente chegou num horário que já não dava praia mais, estava anoitecendo, e lá não tinha estrutura noturna, mas quem estava comigo já conhecia, mas falou, amanhã cedo a gente vai. Por quê? Não era nada demais. Eu falei, não, mas eu cheguei até aqui, né, vamos. Quando eu cheguei na praia, que eu pisei na areia e vi um mar daquele tamanho, eu emocionei tanto, eu chorei igual criança pequena. Porque eu falei, gente, isso aqui é extraordinário. Como é que eu achava que eu não estava perdendo nada? E desde então, foi 2020, eu falei que eu queria ver o mar pelo menos uma vez no ano. Aí veio pandemia, nos primeiros anos não deu mesmo, né? Tava tudo fechado. Mas aí tem 3 anos que todo ano, pelo menos um fim de semana, eu passo lá. E foi esse. E nossa, eu volto... Acho assim, cabelo de mar, sereia, querendo pôr búzios e tudo quanto é que eu tava eu nasci pra ser uma sereia. Nasci pra ficar aqui no mar, o que eu tô fazendo no meio do cerrado? A primeira vez que eu pisei na areia, eu lembro que eu cheguei na praia, e no dia que eu cheguei, a praia tava meio nublado e tal. A gente chegou no horário também já fim de tarde, então aquela história não dá pra aproveitar muito. Mas mesmo assim, a gente, na época era meu namorado, a gente foi pra praia, a gente colocou, né, entrou na areia, sentou, colocou o pezinho no mar. Eu lembro, gente, a sua foi emocionante, né, a minha foi engraçada. Eu coloquei os pezinhos assim e a onda veio, porque adoro o mar, mas cago de medo de água. Vou ficar só no raso. Vou ficar aqui no máximo na minha cintura.
Então, a primeira vez eu coloquei o pezinho assim na areia e deixei a onda vir. Aí a onda veio e foi embora. No que ela foi embora, eu falei, meu Deus do céu, o que tá acontecendo? Meu labirintite atacou. Não, eu fui assim, querendo segurar em alguma coisa, porque a água vem e puxa a areia, vai tirando aquele chão firme, né, que você acha que tá firme, só que não. E aí eu fiquei assim, gente, vou cair, não vou. Aí eu fiquei assim, meu Deus do céu. Mas aí você vai acostumando e vai... Nossa, eu acho incrível, e todo ano eu vou. Esse ano, até esse ano foi planejado. Você planejou ir pra praia esse ano? Essa viagem que você fez? 100% não planejado. Que é outra coisa, ó, sem chão, sem planejamento, a minha também foi. Porque dos outros anos eu passei a planejar e já me organizando para tal mês, vou estar lá. Qual vai estar a previsão do tempo, qual que é a minha mala. Melhor. Até já buscando referência, o ano passado fui para Salvador, então procurando ali fotos em Salvador, lugares turísticos. Essa viagem foi organizada de uma semana para outra, porque, enfim, condições favoráveis, vamos embora, entramos no carro e fui. Foi exatamente assim. E aí eu me senti também sem chão, porque o negócio, junto com descansar da frase da Hannah aqui, vou falar isso, da gente ter esse controle, como que eu vou parar para descansar? Voltei pra pauta. Arrasei. Eu arrasei nessa amarração. Não, arrasei. Fala aí que eu não arrasei. Eu voltei pra pauta. E eu voltei brilhantemente. E essa questão do controle é muito interessante, porque eu comecei esse ano tentando ao máximo abrir mão do controle. Foi o ano que eu não planejei nada, veio você. É verdade, você comentou isso, não estava planejando nada, eu apareci. Foi no ano que eu queria muito ir pra praia, mas não planejei absolutamente nada. E as condições estavam favoráveis. E olha que coisa, né? Uma amiga me indicou. Falou, Ju, eu sei que você quer ir pra praia. Eu falei, o quê? Mas não sei se vai ficar bom. Ela, olha tal praia. Aqui, ó, moendo o telefone. E assim, foi uma das melhores viagens que eu fiz, porque eu abri mão do controle e abri meu coração para que a vida pudesse me dar, sabe? Falei, cara, se der bom, coloca no meu caminho aí, vamos ver. E foi muito bom, só que voltando à pauta, foi muito interessante porque os 2 primeiros dias eu fiquei lá 5 noites, 4 dias, né? Então, os 2 primeiros dias que eu fiquei lá, nossa, eu descansei. Menina, mas eu dormi. Nossa, pensa uma pessoa que dormiu assim, ó, horrores. Tipo, das 10 da noite às 9 da manhã. Como quem não tem conta pra pagar. Não, conta? Que isso? Oi, onde vive? E descansei, então assim, telefone, nem olhei. Eu tirei muita foto, mas assim, internet, rede social, literalmente, eu só não desinstalei, mas tirei todas as notificações. Os 2 primeiros dias eu tava assim, ó. No terceiro dia me bateu uma bad violenta. Porque eu tava descansando. Aí do nada eu falei, mas eu não tô postando nada. Eu não devia estar postando. Mas peraí, eu não devia estar trabalhando? É uma quarta-feira, gente. Como assim eu não tô trabalhando numa quarta-feira? Como que eu não tô pensando no meu negócio? Porque se eu paro de pensar no meu negócio, ele para de rodar. As pessoas param de me ver. Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou vender? Como é que eu vou atender? E aquilo foi um pequeno surto, assim, no terceiro dia. O descanso é muito difícil, porque a gente fica literalmente ligando uma coisa na outra, uma atividade, e a gente causa um caos na gente mesmo. Eu passei por essa frase também essa semana, da Lela, minha musa. Eu sempre vou falar, uma hora eu vou conversar com a Lela pessoalmente, Lela Brandão, do Nosso Também Choro. O episódio dela que eu ouvi hoje, ela falou assim, e se a culpa for sua? Chama isso. E se a culpa for sua? Porque ela tava falando da exaustão que ela tava e ela percebeu que a culpa era dela, porque ela já acordava buscando no WhatsApp mensagem para responder. Então, se ela tirou aquele momento do café e já começava a trabalhar, que esse trabalho começou mais cedo, então ele não tem hora para acabar. E aí ela foi falando assim que a responsabilidade é nossa, porque você reclama todo dia de uma coisa, mas se ela continua fazendo, por que você não mudou? Alguma vantagem você está tendo nisso? Isso me fez pensar esse negócio de descansar, que é quando a gente tem o nosso próprio negócio, e é o nosso caso, e é o das meninas que estão sempre com a gente aqui, as cajuínas, adorei esse nome, as cajuínas que estão com a gente são mulheres empreendedoras que estão sempre nesse dilema entre eu não posso descansar que meu negócio para, ou eu preciso descansar senão meu negócio para, porque a gente é o nosso principal ativo. Eu passei por uma menina
que acompanha a gente no Caju, que ela fez um vídeo falando que ela precisou fazer uma cirurgia e em vez dela pensar na recuperação dela, ela estava pensando como que ela iria trabalhar, coordenar, no caso ela tem equipe, mesmo estando do hospital, quando o médico falou para assim, filha, repouso é repouso. A gente nem sabe o que é essa palavra. Eu não sei, porque desde que eu sou CLT, pelo menos, toda vez que eu pegava um atestado, eu pensava, se tiver de sol, vou pôr roupa de cama para lavar. Porque eu estaria trabalhando, mas já que estou em casa, deixa eu organizar de algo que seja produtivo, um negócio que não é para isso, você está doente. E mesmo sendo CLT, a cultura de muitas das empresas se você não está pensando, se você não está se doando, se você não está fazendo mais do que aquilo que foi pedido para você, você não vai subir de cargo. Então deixa eu pegar um negócio disso aí agora, vou morder na isca do nosso próprio dilema, que é, se eu estou trabalhando para o outro, eu tenho que fazer, mas se eu estou trabalhando para mim, eu desligo o celular. Mas não estou condenando, porque eu passei, e eu que defendo o conteúdo da Vida Andando, eu passei também esses dias de férias, mas eu continuei ativa porque eu tinha um processo. Eu não passei o dia inteiro nas redes sociais, e isso vai dar tema para um podcast inteiro, que é estar online e estar perdendo tempo online, porque são duas coisas diferentes. Então eu tinha um planejamento dentro do método que eu trabalho mesmo, de presença possível. Enquanto estava a vida acontecendo, tirei alguns takes e tem um negócio maravilhoso que eu vou te contar agora. Você sabia que você não precisa postar tudo online na hora que está acontecendo? Não precisa. Não. Porque o que acontece? Os stories dão muito essa sensação que você tem que estar ali postando enquanto acontece. Mas você pode tirar a foto da paisagem que está bonita, deixar ela ali na galeria e a hora que você tiver no seu ócio, enquanto você está esperando alguém sair do banheiro, que você vai ser a próxima a tomar banho, você postar. Então isso faz com que esse peso de estar presente nas redes sociais seja diferente de estar online o tempo inteiro. E os stories, por exemplo, para quem não quer ser blogueiro, o stories é só mais um mecanismo de entrar em contato com o seu público. Então pense nos seus stories não como, meu Deus, eu tenho que ficar aparecendo aqui, botando a minha cara, falando o que eu faço todo dia, toda hora, mas como um mecanismo em que você vai mostrar de alguma forma o seu valor, o seu trabalho, a maneira como você faz, no que você acredita. Então, ter a foto na galeria entra nisso, porque eu sou uma pessoa em que o meu negócio é limpeza de pele. Eu sou esteticista. Sou esteticista. Eu quero que a pessoa entre no meu escritório e ela se sinta acolhida, confortável, calma, que ela relaxe. Então, que eu tenha fotos que de alguma forma dão essa sensação na pessoa que está vendo e às vezes eu coloco uma palavrinha ali, conforto. A foto é uma palavra, não precisa mais. Não precisa se expor, é um problema que a gente precisa quebrar muito, é uma resistência muito grande, que é sobre eu não preciso falar, mas eu não quero me expor, porque tem um monte de coisa, e é outra coisa que eu falo muito aqui, que as pessoas falam assim, mas se eu postar toda hora que está acontecendo, eu estou fazendo a minha vida um reality show. Gente, não cabe 24 horas na rede social, é um pedaço, é um recorte, que é outra coisa, você vai recortar ali da sua vida o que funciona para o seu trabalho, o que funciona para a sua vida, o recorte da família que você quer postar, sabendo que o outro também está fazendo recorte, porque a vida, a comparação, que faz esse sentimento, mas eu não devia estar aqui, é porque estão comparando. Porque alguém tá. E alguém tá porque é mais fácil, porque tem método, porque não liga. Tem um tanto de explicação para isso que nem compensa a gente ficar nessa cultura aí, não. Tem tanta coisa de explicação, mas o descansar mesmo, e aí da experiência... A minha experiência foi uma viagem de família, e a sua viagem foi de casal, então são experiências que são diferentes, né? E como que a gente fica com esse negócio do controle recai sobre as mulheres ainda, porque é muito nítido. Foi muito nítido que a gente estava num grupo maior, os homens chegando da praia cansados, se jogando no chão, e as mulheres correndo para fazer janta. Fazer comida na cozinha. O que vai comer? Sempre essa pergunta, o que nós vamos jantar, vinha de um ser masculino. Pode ser o filho, o marido, o primo, enfim. E geralmente quem tem que...
Olha que loucura, não é que tem que responder, mas é porque a gente se sente compelida a responder. É isso. A pressão, que é muito maior que nós, a gente já falou isso em outro episódio, que a gente tem que entender que isso é muito maior que nós, porque a gente não cai no vale das mulheres serem responsáveis, né, pela alimentação, pela organização, pelo roteiro, pelo que vai comer, pelo qual praia que a gente vai amanhã. E se a gente não souber que isso é maior que a gente cai na armadilha e não descansa. Porque, mesmo que não seja trabalho da remuneração, tô de férias. Não tô trabalhando, beleza, Caju deu pausa, tô de férias. Mas e os outros trabalhos que foram ficando na carga mental? Tudo é carga mental. E aí, qual o descanso que você quer? O que te descansa a cabeça? O que te faz acalmar o coração, aliviar? Não... Porque assim, eu fico pensando que nesse terceiro dia que eu dei um negocinho assim, foi um gatilho. Eu entrei na rede social. Ah, eu ia perguntar o que você fez. Mas aí você fez o que nesse dia? Pra você sair desse... Porque você tava no terceiro, você ficou 4. Foi. Cara, eu não tenho uma resposta certa, porque foi uma angústia que eu tive que viver ela. Não tem como eu não deixar de sentir. Não tem, você tá sentindo aquilo, o que você faz com aquilo? O máximo que eu tentei foi respirar fundo, olhar para o mar e falar que tá tudo bem, o mundo não está acabando. Eu tô gastando, mas a conta tá paga, pelo menos a desse mês. Pelo menos a desse mês. Mês que vem, é isso. E assim, e pensar, e uma outra coisa que me deu uma acalmada muito boa foi pensar que, antes de viajar, por mais que eu não tivesse programado essa viagem, eu tinha programado uma viagem menor. E aí a gente produziu o conteúdo, já estava gravado. É o planejamento. Porque, nossa, se minha psicóloga estiver ouvindo isso, vou levar um ralo. É porque eu sofro de ansiedade, mas eu tenho diagnóstico, tá? Não tô falando isso da minha cabeça, porque todo mundo entra na rede social, tem isso, eu sinto isso. Não, eu tenho um diagnóstico de transtorno de ansiedade generalizado. Então, o meu conflito pessoal é gerir o controle, que ou eu quero antecipar tudo, e aí eu agravo a minha ansiedade, ou eu quero saber de nada, e eu tenho uma questão de 8 ou 80. Eu já falei que o meu sonho era não saber. Eu queria não saber. Queria você me perguntasse, Karine, que dia é hoje? Eu falo, não sei. Karine, o que nós vamos almoçar? Não sei. Só que eu não consigo. Eu já saí de casa pensando que dia é hoje, o que a gente vai almoçar, qual é o plano B, C, D, e isso tudo fica muito na minha cabeça. Então, o meu conflito pessoal é gerir isso. Mas, em alguma forma, o planejamento é o que me faz também controlar isso. Que louco, porque a questão do planejamento de conteúdo, falar especificamente dessa parte. O Caju se organizou para ficar 15 dias sem depender da gente. E ele rodou. Como se a gente estivesse aqui na sala fisicamente. Porque o Caju, ele é uma interseção de plataformas de conteúdo, inclusive espaço físico e virtual. Então, nós temos a nossa sala, nossos atendimentos, mas nós também temos conteúdo, nós também temos atendimento online, então isso tudo funcionou perfeitamente porque a gente já se organizou. Só que aí o que aconteceu? Chegando na hora de tentar, acabou, porque a gente veio hoje. Acabou isso. E aí a minha mente, eu já fiquei cheia de dessa. Eu te perguntei o que você fez, porque no momento em que eu sinto a minha culpa de eu devia estar qualquer coisa, eu devia estar descansando, devia estar produzindo, o meu intuito é começar a fazer. Então, por exemplo, se eu tenho essa questão do precisava estar trabalhando, o meu intuito é abrir a internet e comprar mais um curso. Eu tenho que me segurar para não fazer. Porque pelo menos enquanto estou aqui, estou no celular fazendo um curso. Eu tenho esse negócio, que é horrível. Porque faz o quê? Eu acumular. Eu tenho um monte de coisa que eu sei na minha cabeça que eu não sei nem como é que eu vou fazer para colocar tudo isso em prática. Vou gastar 3 vidas para colocar tudo que eu já aprendi. Toda vez que eu sinto culpa que eu devia estar trabalhando ou estudando mais, eu compro um curso. E a hiperprodutividade, ela na verdade é uma grande armadilha, porque esse negócio de que a nossa cabeça pensa em 2 coisas ao mesmo tempo não existe. Não. A gente intercala entre as tarefas, e esse intercalar também cansa. Porque toda hora eu concentro numa coisa, na hora que eu tô focada naquilo eu pulo para outra. Aí eu baixo a minha concentração, aumento. Na hora que ela tá lá em cima, eu mudo de tarefa de novo. Então isso aqui desgasta, ó. Desgasta mais até. Isso, então me fala aí o que você faz. Não, eu tive que viver meu sentimento de angústia, de tristeza, de... Sabe outra coisa que me
me bate de vez em quando em férias, essa até que eu não senti muito, mas eu já senti em outros momentos, que aí eu devia estar mais feliz do que eu tô. Devia estar descansando mais. Eu devia estar aproveitando mais. Não vou nem vou descansar agora, porque eu tenho que aproveitar. E isso, muitas vezes eu sinto isso. Eu conversei com algumas meninas que passam processo, produzem conteúdo de educação alimentar, emagrecimento, enfim. Que é a questão de eu preciso aproveitar essa comida. Eu tô comendo essa comida aqui, talvez nunca mais vou voltar nesse restaurante. Eu preciso aproveitar muito. Então, é quase uma euforia que eu quero ver tudo, aproveitar tudo. Aí eu disparo, eu fico tão falante, quem tá perto de mim muito rápido percebe. Eu começo, olha isso. E aí, às vezes é só contemplação. Olha o mar, olha lá. Não, o que eu fiz foi muito isso, assim, viver o sentimento, então eu fiquei triste, sim. Fiquei angustiada, sim, mas eu vivi ele pra entender o porquê, o gatilho. Postei um stories, porque também, não vou mentir, foi uma válvula de escape de falar assim, olha, postei um story. E falei, vou olhar o mar, cara, olha aqui. É isso, né? Todo ano eu tenho muita vontade, qualquer oportunidade que eu tenho é de viajar pra praia, é o que eu gosto. Falei, cara, eu desejei tanto, por mais que eu não tenha planejado, eu desejei tanto, eu tô aqui. Bota o pezinho na areia, sente. A sua cabeça tá pensando em 200 coisas, mas onde você tá? Pezinho na areia, aí faz assim com os dedinhos pra sentir a areia com os dedos. Vai lá no mar, água gelada. E nessa praia que eu fui, ainda era rio encontro com o mar. Nossa, que lindo. Tava lindo, eu vi as fotos. Então assim, vai lá no mar, vai na água gelada, ouve o barulho da onda, entra lá no rio, vê os peixinhos. Tinha até um sirizinho lá. Então assim, olha aqui, engraçado, olhar para os pequenos detalhes, tipo, olha ali a folha que é verde, olha aquela montanha, qual que é a altura daquela montanha? Eu adoro fazer isso, eu fiz isso. A gente voltando no carro e passamos São Paulo, Minas, né? Passamos ali na Anchieta. Aí tinha uma placa falando, você está numa das melhores rodovias. E aí meu filho, 11 anos, falou assim, por quê? Por quê? Aí, vamos estudar. Vamos descobrir. Por quê? Aí a gente pegou ali, foi buscando, porque ela foi construída de forma visionária, porque foi nos anos 80. Aí uma coisa puxa a outra, que nós chegamos lá nos Bandeirantes, porque eu já chego no momento de, e quando não tinha Brasil? O que tinha aqui? Essa montanha. Será que o dinossauro vinha aqui beber água? Aí eu também vou... Pra esse lado. Menina, você sabe como é que começou o pedágio? Não peguei essa curiosidade, não sei. Oxe, por quê? O litoral de São Paulo é muito estreito. Logo tem montanha. E aí, como que uma cidade como São Paulo, com um litoral tão difícil, lá em 1500 e bolinha, desenvolveu tanto? Sendo que, na verdade, as primeiras cidades, os primeiros portos foi no Nordeste. Sim, chegou lá. Tem um vídeo do BBC que fala muito sobre isso. Resumidamente, o pessoal que foi desbravando, eles foram criando caminhos possíveis. E aí, no intuito de ganhar dinheiro e também de preservar o espaço ali, eles começaram a cobrar pedágio dos burros, que era literalmente burro que tinha que ter carga. Aí começou assim. Olha só, isso aí, Ju, é muito bom a gente saber coisas, e aí, vou trabalhar aqui agora. Que quando alguém fala pra mim assim, eu não sei, eu não tenho ideia de conteúdo, este é um maravilhoso. Eu falo, gente, mas eu sou consultora de imagem, o que tem a ver o pedágio? Tem a ver que duas coisas que tem a ver. Uma que a gente não tá na rede social, a rede social é para socializar, a gente tá ali socializando. Então a pessoa vai te seguir porque gosta de você. O que vai fazer ela gostar de você é a sua personalidade. O fato de você ser inteligente, de gostar de saber, de ter pesquisado, é o que faz a pessoa gostar de você. E depois que eu gosto de você, eu posso pensar se eu quero a consultoria de imagem. É conexão. Então, a gente é a soma, e a nossa soma profissional, eu sou o profissional que eu sou porque eu estudei esse tanto de coisa, e eu literalmente fiz uma lista esses dias, porque eu tava me sentindo travada, e é normal, não é porque eu sou consultora de rede social que eu não me travo, e eu criei um cenário, depois eu vou até postar esse vídeo no Caju, eu não postei no Caju, postei no meu pessoal. Eu arrumei um cenário, vi que uma luz era muito boa na minha sala, e normalmente eu gravo na cozinha, que é meu ambiente de casa. Eu tô gravando, tô na cozinha, tô lavando louça, tô gravando. E aí eu vi que a luz da sala era muito boa, e eu falei, nossa, que dá uns vídeos mais que absurdo, né? Porque tem a estante, vou pôr o livro, a gente até falou isso um dia. Vou pôr o livro, vou pôr minha foto da formatura, que já tá de fundo, montei cenário, a luz ficou maravilhosa. Liguei a câmera.
saía. Eu olhava pra câmera, eu tinha ideia do que eu queria falar, mas não saía. E eu gravei 1, 2, 3, 4, eu olhava, não ficou bom. E quem trabalha comigo sabe que eu não gravo várias vezes. Eu gravo de uma vez e saio, porque eu gosto de um conteúdo mais natural. Então, se eu gaguejei, eu não vai assim. Mas não ia, tava ruim. Tava ruim, assim, ruim de... Eu não tô falando nada, eu tava... E aí, por fim, o vídeo que eu postei, gente, ó, montei cenário, montei luz e tal, tem um roteiro que não consigo falar. Me travei, todinho. E neste vídeo, uma querida perguntou assim, tá, o que você estudou? Porque eu falei, estudei tanta coisa e agora eu liguei a câmera e não dou conta de falar. Ela, o que você estudou? Eu falei, amiga, obrigada pela pergunta, porque eu fiz uma planilha do que eu estudei. E aí eu fui considerando tudo que eu tinha estudado, comecei pelos cursos que o MEC avalia, né? Vamos começar, comecei pela graduação. Começar pelo tradicional? Comecei ali, o que é estudo acadêmico? Graduação, 2. Pós-graduação, 3. Especializei nisso. Aí dali eu fui para... Os cursos livres. Cursos livres, ambiente de trabalho, o que eu fiz já trabalhando, quais são as minhas especializações. Aí eu passei para o campo experiência, que eu não tenho diploma disso, mas já vivi. Deu lista, assim, eu rodei o caderno, porque, né, neste momento sou totalmente analógica. Eu rodei folhas de caderno. E aí eu voltei lá, eu postei a parte 2 do vídeo, que eu já estudei tanto, mas se não tiver método e não tiver organização, fica tudo perdido. Então foi por isso que aí eu resgatei por que eu vim trabalhar com consultoria de presença digital. Porque se não tiver método e organização, você fica parecendo só mais uma. Se você nunca contar que você sabe sobre como é que nasceu o pedágio, como é que eu vou saber que eu tenho assunto com você enquanto eu não quero comprar a consultoria? Só que fazer isso exige realmente a organização. E é nessa parte aqui que nem... alguém tem que pegar na sua mão, porque é difícil mesmo. Produzir conteúdo é muito cansativo. É muito cansativo. E essa questão do descanso é essa dualidade, né? Essa contradição, porque ao mesmo tempo em que eu descansei justamente por abrir mão do controle, por abrir mão do que pensado, eu fui pra lá, gente, esses 2 dias que eu descansei, eu falei assim, tô com fome, o que eu vou comer? Eu queria andar. Onde eu vou andar? Foi assim. Tipo, eu vinha à vontade primeiro para depois eu pensar. Não estava antecipando nada. A hora que eu der fome, eu vou em tal restaurante. A ansiedade é antecipar o problema. Eu falei, não, deixa o problema vir. Na hora que ele vier, eu penso sobre o assunto. Foi isso que eu fiz. Então, ter esse abrir mão do controle é muito bom. Mas ao mesmo tempo foi o controle e o planejamento que me permitiu estar onde eu estava, porque tinha um conteúdo. Tem um vídeo aí que tá rolando, que é uma trend que a pessoa fala assim, vai dar certo sim, porque além de ter muita vontade, eu sou maluca. Isso deve ter passado por você. E as pessoas começaram a falar, sabe? A Jacira Doce, que é uma outra produtora de conteúdo maravilhosa, ela falou assim, sei não, hein? Porque as melhores coisas que eu conquistei foi no momento de altíssima lucidez. De planejamento, igual migração de carreira. Gente, você não mete o pé, pede demissão e sai cantando pela rua. Tem que ter um planejamento, porque a vida real, e aqui é onde eu falo, gente, somos mulheres adultas. Sonhar, ok, é bom, motiva a vida, mas vamos ser até o real. O que é o real? Qual é a conta para pagar? Quais são suas obrigações? Alguém depende de você, tanto financeiramente quanto para viver? Porque se você assumir esses compromissos, não é do nada que a gente, vou morar na praia, porque pensei, todo mundo que vai para a praia pensa isso. Óbvio. Eu pensei, eu vou contar. Gente, eu gosto de podcast, a gente se expõe tanto. Eu pensei assim, eu comecei no básico, né? O Neto foi comigo, o Neto é o cabeleireiro, meu amigo. Aí a gente viu a menina fazendo trança. Eu falei assim, pronto. Neto, você tá na minha frente, porque você é cabeleireiro e sabe fazer trança. Eu não sei, você já tem uma coisa pra ficar. E aí a gente começou a falar, eu conversei com o menino que vende milho, como que era a remuneração dele, se ele era o dono do carrinho, Conversei com o pessoal do quiosque, paga pra prefeitura, se eu quiser abrir um aqui, se eu quiser... E aí eu estava trabalhando, gente, porque eu estava ali pensando literalmente em vários modelos de negócio que me permitissem morar perto do mar. E aí, por fim, eu cheguei num nível de conversar com a menina do supermercado. Você vai pra praia muito? Ela falou, não, no começo eu ia, ela era de lá também não. Mas aí a gente costuma... E eu fui pensar que tem muito mais... Doeu isso.
tem muito mais a ver com planejamento mesmo, vou voltar no planejamento, do que só estar perto da praia. Porque quem tá lá trabalhando, emendando, igual eu tô aqui, também não vai na praia. Não. E aí eu pensei que em Uberlândia tem o Parque Sabiá, que é maravilhoso, é lindo, tá na lista dos top 5 do parque, e eu não frequento. Não, ó, eu sou nascida e criada daqui. Teve uma pessoa que não é daqui, uma mulher que eu conheci ela de Fortaleza, Ceará. Eu falei, o que você vai fazer aqui, hein, mulher? Saiu do mar e veio, fez o processo contrário. Nossa. E quando veio pra cá, ela perguntou pra mim, o que tem pra fazer aqui? Eu falei, nada. Nada. E aí, só que ela foi explorando, igual ela gosta muito de natureza. Ela falou, Ju, tem 200 cachoeiras aqui em volta, como é que você não conhece? Não conheço nenhuma. Eu não conheço também. Eu não conheço Sucupira. Eu não conheço Sucupira. Ela conhece todas. Eu não conheço nenhuma. Tô aqui. E mal o Parque Sabiá ainda conheço, mas assim, sei lá, tem pelo menos um ano que eu não vou lá. Uhum. Isso me fez pensar que talvez eu tô com o foco errado. Porque talvez o meu primeiro foco vou morar perto da praia, mas vou me organizar para que eu tenha tempo. E aí começou um negócio aqui na minha cabeça. Na verdade, o ano passado eu tentei fazer isso, mas a vida me engoliu e este ano eu estou me organizando para a chegada dos 40 anos. E aí tem muitas coisas que estão na minha lista que eu não quero chegar nos 40 anos. Tem X coisas que eu não quero. E uma delas é sem tempo. Então, eu estou me organizando, porque eu até comentei isso com meu marido. A gente só faz as coisas na cidade dos outros e eu quero fazer na minha. Porque tem muita coisa que eu não conheço em Uberlândia e eu poderia viver como turista aqui. E isso eu quero dizer, tirar um tempo para andar assim. Ai, o que eu vou comer hoje? O que se eu virar nesse bairro aqui? Tem bairro que eu não conheço, tem parque que eu não conheço. Café, adoro café, tem várias cafeterias, o Uberlândia é lotado e eu não vou. Mas aí na cidade dos outros, uma praça vira motivo de foto. Vira. E aí a gente se sente meio ridículo tirando foto lá na Tomovilela. Mas na praça dos outros, a gente pode. Então isso fez eu pensar que eu quero tirar um tempo pra mim e viver como turista na minha cidade. Porque eu também vou responder que não tem nada pra fazer aqui não. E, sendo que tem. Porque na cidade dos outros também eles acham que não tem nada pra fazer. E aí eu fui vendo assim, eu tô lá na praia vendo o sol nascer, e o pessoal passando pra ir trabalhar, porque era dia de semana. Sim. E aí eu pensando, né, o que esse povo faz? Você vai com o quê? Vai pra onde? Será que eles vêm aqui no mar mergulhar ou só tá passando de carro? Porque, na verdade, de tudo isso que eu comecei lá do começo que hora que a gente descansa, que hora que a gente para. Essa produtividade exacerbada fez a gente parar de ver a beleza mesmo no cotidiano. A gente não consegue ter tédio. Eu lembro quando eu era criança, sentava tinha uma brincadeira de família, que a gente sentava na calçada, e aí cada carro que passava era de alguém. Era tipo assim, tá, eu e você. O primeiro carro era meu, aí era, sei lá, uma perua velha. Ah, você tem uma perua! Aí passava o outro, era um carro bonito. Eu tenho um carro bonito. Aí o próximo era meu de novo. Era só isso, sentar na calçada, ver carro passar. Agora a gente tá aqui, ó. Você não consegue esperar o pão. Enquanto você tá esperando a moça da padaria chegar o pão, você tá respondendo no WhatsApp ou tá fazendo nada. E aí é o que faz a gente ter essa birra que a gente tem hoje de rede social e ao mesmo tempo pensar, mas como é que se eu não aparecer lá, ninguém vai comprar de mim? Mas a gente tá lá o tempo inteiro à toa. Ocupando a nossa cabeça, gastando a nossa energia mental com coisa que não precisa, que não vai te trazer retorno nenhum de nada. E a cada 3 segundos, que é a média que as pessoas vê o vídeo, seu cérebro tá tentando pegar outra informação. Lógico que a gente tá cansado. A gente não consegue absorver a quantidade de informação que é compartilhada hoje. A gente não consegue. Não consegue, não tem como. E assim, o descanso, muitas das vezes, ele vai passar por esse lugar de falar assim, parou. Não vou conseguir saber de tudo, não vou conseguir saber da última trend, não vou conseguir saber das últimas notícias, do que aconteceu. Ainda mais esse ano agora que tem feriado, Copa, política. Não vou conseguir saber de tudo, não tem como. Eu preciso escolher quais são os temas que são importantes para mim e seguir por aquele caminho. Porque, voltando a outros podcasts nossos, né? A constância é melhor do que o volume. A constância é muito melhor que o volume. E só vai ser possível. É isso. Só vai ser possível a gente fazer um bom trabalho se ele for possível. É o trocadilho com o nome mesmo. Não adianta falar, vou postar vídeo todo dia, se isso é um sacrifício para você.
Vou postar um por semana, mas você consegue um bom? É isso, faz ele bem, faz ele o mais natural possível. E aí eu vou até encaminhar para o fim com essa dica aqui. Segura que ela é muito boa. Quando você postar um vídeo, se você estiver treinando, manda esse vídeo para uma pessoa que goste de você. Todo mundo tem pelo menos uma pessoa que gosta de você. E vai fazer a seguinte pergunta. Esse vídeo, você vendo esse vídeo, está parecido com o que você me vê pessoalmente? Não precisa dar 100% natural, porque não é natural você pôr uma câmera e gravar. Eu sempre vou falar isso. Não é natural, principalmente para nós analógicos. Mas está mais parecido com o que você conversa comigo, a gente está tomando um café? É aí que eu vou considerar que esse vídeo está bom. Isso me lembra muito da maquiagem. Eu nunca fui uma pessoa de usar muita maquiagem, sempre gostei, mas nunca me enxergava naquilo. E aí, conhecimento, maturidade, mudança de tendência, amém, Senhor, ainda bem que as coisas mudam. Eu fui entendendo que maquiagem é pra mim, sim. Então, teve uma cliente minha específica que ela falou assim, Ju, mas eu não gosto de maquiagem. Eu falei, me conta do que você não gosta. E aí a gente foi numa loja em que ela pôde experimentar alguns produtos que tinham mais a cara dela. Eram produtos de origem natural, eram produtos mais leves, não tinha batom vermelho, não era muita vibe dela. E aí ela gostou. Falei, o problema não é a maquiagem, o problema é o que você acredita que tem que fazer. Então, tem o seu jeito de fazer as coisas, tem o seu jeito de produzir conteúdo na rede social e tem o seu jeito, que é o básico bem feito. Tem o jeito de se arrumar do seu jeitinho, que vai ficar a sua cara e que vai ressaltar aquilo que você tem de bom. Assim como na comunicação, tem um caminho ali que você consegue seguir, sabe? Eu quero aproveitar, né, o básico bem feito para falar. Aqui no Caju, a gente faz a consultoria de imagem de presença digital e nós temos os nossos primeiros passos, que é um manual gravado para você seguir, para você começar exatamente a destravar essa comunicação e aparecer, porque não vai ter como mais a gente fingir que não precisa estar aqui. Você pode até não estar por escolha, não por saber que não é importante. É importante sim, a gente se comunicar, mostrar para o mundo quem é, colocar a sua cara e com isso fazer mais dinheiro, fazer sua independência, fazer sua viagem anual para a praia, que é o meu caso. Os primeiros passos, ele me lembra muito uma frase que todo mundo conhece: quem não chora não mama. Se você não aparecer, você não vai conseguir vender o seu negócio, você não vai conseguir crescer. Se você não chora, você não mama. Se você não aparece, não mostra, não vende, quem vai saber o que você faz? Como que você vai ser descoberta? Você que está aí, com toda a certeza do mundo, tem um excelente negócio na mão, tem um excelente conteúdo. É uma pessoa muito estudiosa, muito dedicada, eu tenho certeza absoluta, porque todas nós somos. Só que se você não colocar a sua carinha ali, da sua forma, do seu jeito, do seu básico bem feito, da comunicação com intenção, como que você vai ser descoberta? É isso. E isso vai fazer esse cansaço e vai virar um looping na primeira frase. Eu vou ler de novo, porque ela é muito boa. O que a Hannah falou aqui, porque a gente vai ficar pensando exatamente nisso. Gente, só porque eu quero ler, toda hora tá aqui, ó. Vamos lá. Pensar exige parar. E parar num mundo que só valoriza a produtividade é um ato quase revolucionário. Para que a gente possa parar de gastar energia com o desnecessário, fazer o básico bem feito. Semana passada eu cantei, né? Oi? Eu cantei no episódio. Vou terminar lá em cima. Semana passada a gente falou uma frase aqui que eu lembrei de uma música do Zezé de Camargo e Luciano. Sim, que você cantou no último episódio. Isso que faz vocês saberem por que eu sou consultora de presença digital e não sou cantora. Vários talentos, a música não é um deles. Não. E aí eu fiquei pensando qual que era a música desse episódio. Aí eu vou deixar aqui, Almir Sater, aquela música que ele fala, ando devagar porque já tive pressa. Sim. Que é um desejo que eu preciso muito andar devagar, porque eu tenho pressa demais. E eu não vou chegar aos 40 anos sem tempo pra mim. Então eu fui pensar que música que ia embalar esse episódio. Eu não vou colocar pra tocar, porque tem um problema de direitos autorais, gente, e nós não estamos podendo. Mas é isso, você escuta aí. Ande devagar porque já tive pressa. E aí eu achei que ela não combina bem, que assim.
Sim, Que esse que aqui. leva esse sorriso, porque já chorei demais. E poesia é muito melhor do que cantar. Tchau, gente. Tchau. É muito melhor fazer em poesia do que cantar. É, não, no caso a gente dá uma entonação e faz bonito, porque cantar, zero